Pessoal, se você não acompanhou a gente ao vivo durante a feira hospitalar ou quer rever algum conteúdo, a gente veio facilitar a vida de vocês aqui. É isso, ó, a gente separou aqui a conversa desse convidado especial para você acompanhar na íntegra. Ficou tão bom que a gente achou por bem separar para facilitar a vida de vocês. Não, viu? Mas seguinte, ó, vou apresentar por formalidade, porque vocês já conhecem, já foi nosso convidado, já teve um episódio aqui, dentre os episódios ordinários. Que número será que foi o episódio do Renatão? Faz um tempinho que o Renato foi com a gente, né? Fiquei curioso, vou dar uma olhada aqui, peraí, enquanto Mas você com apresenta certeza ele. você já conhece ele também da produção de conteúdo nas redes sociais, do Sacadas de Anestesia, o cara que revolucionou aí a produção de conteúdo e a informação baseada em evidências na anestésio. Número 34. A gente tá no 92. Poxa, cara. tem um tempo já, hein? Pô, tá na hora Precisava de mais um, tá né? na hora de voltar, pô. Tá na hora de atualizar as conversas aí, pô. Mas por formalidade, vamos apresentar o nosso amigo, vizinho de estúdio, que também tem aí a sua produção de podcast, Dr. Renato Lucas, anestesiologista, médico pela Universidade Federal Juiz de Fora, fez residência médica no Hospital das Clínicas Faculdade de Medicina da USP, mestre em Gestão de Organização de Saúde pela USP também, eleito segundo melhor residente do primeiro ano de anestésio do HCFM USP em 2009 e melhor residente do segundo ano de anestésio do HCFM USP em 2010. Terceiro colocado na prova nacional da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, certo? De médicos em especialização do segundo ano em anestésio também pela SBA, em 2010. Ele é médico anestesiologista pelo Hospital Israelita Albert Einstein, sírio-libanês dos anos 2012 e 2013, e anestesiologista concursado do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Ele contou essa história pra gente da última vez. Foi fundador e coordenador do serviço de dor aguda da unidade de emergência também do HC, de Ribeirão Preto, e médico da equipe de trauma da unidade de emergência também de Ribeirão Preto. Deixei alguma coisa passar, Renatão? Alguma novidade aí que você traz pra gente? Não, tá tudo certo, tá bom, tá bom. Show. Essa história de melhor residente, tudo aqui realmente tinha provas e tinha uma votação entre todos os anestesistas do complexo. E aí era uma coisa bem acirrada. E eu passava os anos querendo, não, eu vou ganhar. E a gente subia no palco, recebia um prêmio. Oh, Então era legal. Não sei se tem isso Se eu ainda. tivesse ganhado, eu tinha falado pra todo mundo mesmo. Então, tem que falar, louco, poxa, uma coisa. lógico. E éramos 20 e poucos residentes por ano. Ou seja, não era uma muita coisa à gente. toa, né? Era coisa boa, era coisa boa. Não é aquele negócio, né? Tinha 3, eu fiquei em terceiro. Exatamente. Não, eram bastante. E ali, quem tava ali era bom, cara. A galera suou pra estar ali dentro, então foi uma briga acirrada. Uma baita instituição, né? Baita instituição. Não, e você viu que no primeiro ano ele foi o segundo. Exatamente. Aí ele falou, não, vai ficar assim não, bicho. Aí no segundo ano ele foi o Foi primeiro. o primeiro. Aí depois ele deu uma desacelerada, fiquei em terceiro no terceiro ano. Mas tá bom, fiquei entre os três. A minha pergunta é, quem que ficou em primeiro? Pô, cara, o que eu lembre foi a Sara, uma anestesista que formou na Unicamp, como na faculdade, e hoje ela trabalha em São Paulo, a Sarinha. Legal. Dá um beijo pra ela, não sei se ela vai estar vendo. Mas ela era uma japinha muito estudiosa na época e era difícil de ganhar dela, mas... Cara, Páreo duro, páreo duro. Profissionais que têm aí ascendência oriental, né? Que eles são muito disciplinados no estudo, né? Isso vem da cultura familiar. Com certeza. Então, realmente, são muito competitivos ali nessa dinâmica. E é legal, cara, porque desafia a gente. Desafia. Você foi segundo, se incomodou, falou, não, eu vou superar a Sara. Sim, cara, e faz a gente estudar, faz a gente ser melhor, né? Eu acho legal quando a turma ela tem essa motivação, não para que supere e passe por cima, não, para que juntos se desenvolvam e sejam melhores profissionais. É bem legal isso. Com certeza. Eu não sei se eu perdi alguma parte da apresentação, mas eu acho que o Guto não falou que você está em Campinas atualmente, né? Cara, não, eu tava em Campinas ano passado. Na época do nosso podcast, eu acho que eu tava em Campinas. Agora eu tô em São Paulo, voltei pra São Paulo. Você tá Desde em São janeiro. Paulo Tô agora? aqui desde janeiro. Ah, sabe, então perdemos outra parte, então. Exatamente. Porque ele não falou de Campinas, eu não sabia que você estava em São Paulo. Mudei pra São Paulo em janeiro, cara. Que legal, pô. Tô aqui. Tá Desde morando janeiro. em que bairro? Piranga, cara. Gostando de Piranga, viu? Hein? Pertinho de casa ali. Então. Pertinho. Eu moro na saúde ali. Pô, do lado. Morei no alto de Piranga. Não, eu moro no alto de Piranga, bom melhor dizendo. ali, pô, é um pouquinho mais afastado do museu, né? Mas show de bola. Eu gosto. Ali é Pertinho tranquilo. da estação. Eu moro pertinho ali. Ali. Ali é tranquilo. Eu falei brincando antes da gente começar que eu queria falar sobre liberdade financeira, mas aproveitando que você falou que você mudou, eu quero tocar nesse assunto, cara, porque eu achei legal como o Renato abordou isso essa semana no Stories,
a definição que ele deu de liberdade financeira é muito diferente do que outras pessoas pensam do que é, né, cara? Eu achei legal. E essas suas mudanças mostram um pouquinho desse seu estilo de vida, digamos assim, como você acredita na liberdade financeira, né? Mas peraí, você não tá batendo palma com a mão invertida não, né? não. Tá bom, então beleza. Outro dia eu passei perto da casa do Renato e eu vi ele em cima da cadeira gritando, bicho. Porra, os caras tá te sacaneando, já começam a beber agora. Você tá vendo? Não deixa não, velho. Não, deixa não. Então, não, aqui existem alguns termos dentro dessa área, né, no sentido de, por exemplo, liberdade ou independência, né? Muita gente fala independência financeira. Independência financeira é quando você não precisa de dinheiro extra, você com a sua renda passiva mensal ali, você não precisa de contar com trabalho, com nada, você paga suas contas, vive bem, você tornou-se independente financeiramente. A liberdade é um pouco diferente. A liberdade é o que a palavra mesmo diz, você se torna livre a ponto de fazer suas escolhas, de você poder viajar, não se privar de nada, porque você tem um dinheiro extra que vem passivamente, através dos investimentos, sem você vender sua hora pelo trabalho, e você consegue pagar suas contas. Se você for despedido, perder o emprego, você está tranquilo, porque você pode muito bem continuar vivendo com a sua renda passiva. Eu não digo independência financeira, porque a gente, querendo ou não, é bom a gente continuar trabalhando, aumentar o patrimônio, focar nisso, né? Aumentar suas reservas. Mas a liberdade financeira, cara, tira muita dor de cabeça nossa, sabe, cara? E realmente é um livramento, porque tem muitos colegas médicos que são totalmente presos ao trabalho, não conseguem se desvincular daquele trabalho, porque depende daquele trabalho para pagar as contas diariamente. Às vezes ficam, por exemplo, no sentido de, ter que trabalhar muito, matar de trabalhar, muito plantão, e isso vira uma bola de neve, cara, que o cara só trabalha para pagar conta e vive para pagar conta e para trabalhar. E aí o cara não se torna livre, ele é incapaz de conseguir tirar umas férias para curtir, porque ele precisa pagar aquela conta e a água está no pescoço. Então eu acho que é um tema que a gente precisa buscar, sabe? Você acha que isso pode afetar também até a forma como ele se comporta profissionalmente? Sim, cara. Porque aquele cara que tem liberdade, ele vai se valorizar profissionalmente. Com certeza. E entender não aceita a qualquer relevância coisa dele ali. Sabe qual que é a maior liberdade? De falar não. Perfeito. Você não precisa aceitar tudo que chega pra você. É um livramento, cara. Isso que é a liberdade pra mim. É um livramento, não é tão que é liberdade, é um livramento, Exatamente. cara. Você falou uma coisa muito interessante, cara, porque a gente trabalha mais tranquilo. Eu, por exemplo, não aceito trabalhar para qualquer lugar, qualquer coisa, ou receber qualquer valor pelo meu trabalho. Hoje eu sei dizer não. Pô, Renato, você não quer anestesiar para mim lá no hospital, lá não sei aonde, 9 horas da noite, pra você ganhar X? Eu fico lá, cara, desculpa. O Renato pega na mão do cara e fala assim, cara, não. Exatamente. Mas, cara, eu acho que é uma coisa, né, que a gente precisa, né, pensar e realmente valorizar, porque a nossa especialidade está muito desvalorizada. O próprio anestesista se desvaloriza, porque ele aceita trabalhar por qualquer mixaria, e isso joga o preço do mercado lá embaixo, as pessoas ficam descontentes, e o descontentamento te deixa mal-humorado, você não faz o seu melhor, você sabe? Vai ter uma bola de neve que vai somando. Catastrófico. Catastrófico. Para o paciente é catastrófico. Legal. Na sua área também, né? Não, eu acho que isso que eu ia falar, que isso se expande a toda a área da saúde. Com certeza. Porque você vai ver, a galera da saúde tem 2, 3 empregos, médico que dá plantão em 6 hospitais. Sai de um hospital, vai para outro. E isso, obviamente, impacta a vida da pessoa, pode levar ela para um burnout, ansiedade, depressão, mas impacta a vida dos pacientes, porque não é o mesmo tipo de assistência, infelizmente. Com certeza. Porque você chega cansado no plantão, você já não rende a mesma coisa. Sim. Então, o cara ter esse tempo livre para descansar, fazer outras coisas, até o mesmo trabalho dele fica melhor e os resultados que ele entrega melhoram muito também. Por exemplo, se você conseguir trabalhar, por exemplo, eu trabalho na UTI, eu amo a UTI e gosto de trabalhar, viver disso e tal. Se você trabalhar 6 horas por dia, você vai ser uma pessoa, você vai ser um profissional. Agora, se você trabalhar 12, 24 horas todo dia, um atrás do outro, cara, não é a mesma coisa. Não, imagina. Então essa liberdade te propicia a trabalhar menos e com qualidade, né? Legal, que ele falou assim, da independência financeira, da liberdade financeira. Eu tô num terceiro grupo ainda, cara. Da dependência financeira. Se vocês não mandarem dinheiro pra mim, velho, eu não consigo sobreviver, mano. Não, tem isso. Cara, infelizmente todos nós dependemos do dinheiro, né? Não, foi só... Mas compra meus cursos, viu, gente? Se você quer me ver com a liberdade, exatamente, com a liberdade de cantar. Quer me dar liberdade financeira. Muito bom, muito bom. Muito bom. Mas, cara, é legal trazer o Renato aqui, porque a gente já apresentou ele outras vezes. O Renato,
é um anestesiologista renomadíssimo e um cara que contribui muito aí através de toda a produção de conteúdo, através da sua atuação não só gerencial, mas também assistencial. E ele estava ali com a gente avaliando ali o Flow C, né, que é o carrinho de anestesia. Sensacional o carrinho, legal, viu? Carrinho, Sabe sim, aparelho de anestesia. Sabe o que é um Servo-I, a programação original? Eu pergunto, eu tive essa curiosidade. E aí dentro aí, né, o coração do software? Um Servo-I. É um puta de um ventilador, velho. Pô, claro. Né? E aí ele tava ali avaliando e tal. E a gente queria trocar essa ideia, porque a gente tá numa feira de tecnologia hospitalar que a gente fala de como a tecnologia, os recursos podem contribuir, o suporte avançado pode contribuir no desfecho clínico, né? E ninguém melhor para falar de dor, de sedação, de delírio, do que um anestésio. Ele mesmo falou que na UTI o pessoal não sabe muito bem conduzir dor, não sabe muito bem conduzir sedação, que a presença do anestésio ele é diferencial. No episódio 32 ele falou isso pra gente, eu lembro, hein? Então a gente... Vamos mergulhar nesse assunto aqui, Nathan? O que você acha, velho? Cara, antes de mais nada, a gente estava aqui num papo descontraído. Eu primeiro queria agradecer vocês pelo convite. Né? É sempre muito bom conversar com vocês. Eu admiro vocês pra caramba. Vocês estão de parabéns. Eu parabenizei vocês antes pelo trabalho. Eu acho isso aqui fantástico que vocês estão fazendo. Fantástico. Eu acho que a indústria farmacêutica, o laboratório, enfim, a empresa que não faz isso está para trás. Eu acho que tem que valorizar o ensino, a discussão científica mesmo, de maneira descontraída para conseguir chegar em todas as casas, cara, em todos os carros, os fones de ouvido de todo mundo. Porque é muito importante a gente discutir experiência aqui, discutir atualização científica, tecnologia, porque, querendo ou não, cara, nós somos hoje formadores de opinião. Eu, você... Somos comunicadores e as pessoas, cara, nos escutam. Então, acho que é muito importante, cara, a gente aqui tá falando de coisa boa, mostrar que realmente um aparelho de anestesia tecnológico diferente pode fazer a diferença, não só para o paciente, mas para o gestor, para o hospital, né? Acho que, pô, fantástico. Então, parabéns pelo trabalho. Né? Seu canal só cresce, o Passando Plantão só cresce. Nomes aqui que sentaram nessa cadeira, não preciso nem te falar, pô. Marcelo Amato, cara. Eu tô nervoso até agora, cara. Pô, ele sentou nessa cadeira ou nessa? Nessa aí que você tá, cara. Pelo amor de Deus, eu não mereço não, cara. Tá doido. Cara. Mas obrigado, tá, galera? De verdade. Imagina, maior prazer. Eu tô aqui para falar de um assunto, de qualquer assunto nesse sentido, nesse tema, relacionado a esse tema, porque eu gosto muito, estudo muito, foi minha dissertação de mestrado. Estou escrevendo um livro que não era nem para falar um spoilerzinho sobre isso. O Ivens. Ó, primeira mão no Passando Plantão Podcast, o livro de Renato Lucas aqui. Também, então assim, é um tema super atual, que precisa ser discutido mesmo e tá tudo relacionado à ventilação mecânica, paciente crítico. Então, é isso, cara. Agora, a sua pergunta sobre a ventilação mecânica, a importância, né, do anestesista na UTI, cara, hoje, se a gente consegue individualizar o paciente com relação à ventilação mecânica, com relação ao manejo de droga vasoativa, com relação à monitorização hemodinâmica, por que não individualizar uma sedação e analgesia? Né? Hoje o paciente merece ser individualizado, a gente tem um arsenal de drogas variadas, a gente precisa trazer o paciente para a sua individualização, para a sua patologia de base, entender a farmacologia, farmacocinética, farmacodinâmica, ter um plano terapêutico, uma estratégia terapêutica, isso tudo está influencia o modo de você ventilar o paciente, de você desmamar o paciente, tempo de ventilação mecânica. É super importante, cara. Tá tudo entrelaçado, interligado. E hoje as residências médicas no país, seja de terapia intensiva, de anestesia, de medicina de emergência, não ensinam isso, cara. Ainda é pouco se falado e pouco ensinado sobre sedação e analgesia no paciente crítico. Quando você falava, sabe o que me veio na cabeça? Quando a gente fala de sedação, a gente não tem só sedação na UTI. Então, assim, eu tenho sedação na UTI, centro cirúrgico, endoscopia, enfim, procedimentos. Sedação da endoscopia é boa, hein? Nossa, né? Eu acordei. Delícia. Só que a gente tem condições de pacientes diferentes. E muitas vezes a gente acaba se deparando com, às vezes, sedações muito parecidas para pacientes tão diferentes. Então eu tenho o Guto, que foi fazer endoscopia outro dia, que foi fazer endoscopia não, colono, né? Colono endoscopia. Falaram que usaram o mesmo... Começaram com qual? Então, a ordem que é o problema. A ordem que é o problema. Pelo amor de Deus. E aí você tem o Guto, que é um cara
não tem nenhum problema atual, não tem uma doença aguda, foi fazer um Só exame... obesidade, só. Um exame, mas não é uma doença crônica, não aguda. E aí... Chegou lá, mas tem o cara não tem que ter uma doença aguda, tem ali uma certa descarga adrenérgica, que a sedação pode influenciar nisso, ou isso pode mudar o quadro do cara, e a gente vê as mesmas sedações sendo usadas de maneiras muito parecidas às vezes, né? Como que isso influencia o quadro do paciente? Influencia demais, cara, demais. É como se você pegasse todo o paciente e ventilasse ele com a mesma frequência, baseado no volume corrente, no peso do paciente, e acabou, cara. E a FI é igual. Pra gente isso Sim, é impossível de pensar em fazer. O que aconteceria com um paciente desse? Louco, cara. Pelo amor de Deus. Condição. E aí você pega um midazolam e fentanil e instala uns 2, 3 ml hora para todo paciente entubado. Isso é inadmissível, cara, hoje em dia. Na mesma concentração. Na mesma concentração. Então, as consequências são diversas, né? Então, hoje a sedanalgesia ou analgosedação, a gente pode dizer assim, ela pode servir para o bem ou para o mal. Ela pode matar um paciente, porque ela impacta diretamente na mortalidade. Então, ela pode prolongar a ventilação mecânica, ela pode piorar o desfecho inflamatório, ela pode piorar a patologia pulmonar, ela pode não tirar o paciente mais do ventilador e, ao contrário, ela pode tirar o paciente muito mais rápido de uma ventilação mecânica, de uma doença uma miopatia, doente crítico, imobilidade. Enfim, é uma série de coisas. Então, hoje, a sedação e analgesia precisa ser vista ou dar importância para a sedanalgesia como se dá para uma ventilação, para o manejo de droga vasoativa. Então, por exemplo, falando de concentração, se você tem uma diluição padrão na UTI, ok. Você pega lá o de fentanil, tem uma diluição de 2 microgramas por ml. O do midazolam, 1 miligrama por ml. E você faz a mesma diluição para todo mundo, vai ter paciente que vai receber 20, 30 ml só de sedação e analgesia por dia, que vai dar uns 500 ml por dia. Em uma semana de internação, o cara vai ter 500 vezes 7, 3,5 litros, 4 litros de soro de bobeira. De bobeira. Isso vai para onde? Para o pulmão, Principalmente. cérebro, Principalmente. intestino. Aí o cara distende, faz translocação bacteriana, septicemia, encharca o pulmão, aí você fica lutando para otimizar o alvéolo do paciente. Você fica lutando para abrir esse alvéolo do paciente. Aí começa a dar diuréticos e, cara, começa a influenciar tudo. Mas aí afeta de uma forma que até a ventilação mecânica começa a ser nocivo para o tecido. Então você tem os efeitos indiretos relacionados ao cuidado que foi dado frente ao que estourou lá da hipervolemia. Sim. E, cara, a gente pode ir até além, né? Porque, assim, a gente sabe que hoje os profissionais, eles entendem exatamente a indicação e as possíveis consequências que determinada, como que é? Sedanalgesia ou analgosedação. Analgosedação podem causar. Mas não se sabe muito bem ou não se tem uma abrangência com relação aos cuidados necessários, não se avalia para observar o desfecho. Cria-se condutas para... Vou dar um exemplo aqui. Tem muita gente que acha que sedação é igual a estar dormindo. E a gente sabe que não. A gente sabe que isso não vai evitar que o paciente muitas vezes tenha algum desconforto. Não é à toa que a gente fala de sedoanalgesia, porque a analgesia está associada a isso. O paciente está sedado e está sem dor. Não! Exatamente. Não está sem dor. Recentemente eu fiz uma publicação sobre isso. Não é o fato dele estar sedado que ele está sem dor. Mas ele está sedado, então ele está sem drive. Não necessariamente. Então ele está sedado, tem que passar processo controlado. E o cara está com drive bombando. Exatamente. São o Marcelo paradigmas. sentou e falou aqui com a gente sobre o hiperestímulo do drive dado por fatores endógenos, as citocinas pró-inflamatórias que vão bombardear e não vai ter sedação que vai inibir drive. Então, cara, é tanta coisa que precisa de fato afunilar ali a observação, a individualidade e analisar para se criterizar, para aumentar não só a qualidade do cuidado, mas o resultado daquilo que a gente está fazendo. Com certeza. Então, a sedação e analgesia ela pode ser aliada à ventilação mecânica, ela pode ser o maior inimigo. E o fisioterapeuta que trabalha com ventilação mecânica, ele tem que entender disso. Tem que saber que, às vezes, um drive do paciente ou um paciente mal acoplado está muito relacionado à sedação e analgesia mal
feita. Ou a falta de comunicação entre os profissionais também, eu vejo muito isso. Na UTI, né, o médico intensivista, ele está responsável pela parte médica de 10 pacientes, 12, 15. O anestesista, ele está responsável por um paciente. Eu entendo que é difícil, às vezes, você cuidar de 10 pacientes sedados e analgesiados. Mas aí entra a equipe multidisciplinar. Então, você pega UTIs padronizadas, UTIs, né, de primeiro mundo, você vai ter 2, 3 pacientes para cada enfermeiro. Você vai ter protocolos muito bem delineados, capaz de, cara, lógico, o protocolo não vai individualizar totalmente, né? Cada paciente vai exigir sua quebra de protocolo, mas você consegue otimizar. Agora, por exemplo, se você usa midazolam e fentanil para todo mundo, primeiro, você está usando 2 medicações tarja preta, psicotrópicas que causam dependência. Então, a primeira coisa que você está fazendo é como se estivesse injetando heroína no paciente. Então, você injeta fentanil, depois de 2, 3 horas, você já está começando a fazer ou criar tolerância. O paciente começa a criar resistência. O próprio organismo começa a entender que, opa, eu estou tendo muito opioide endógeno, porque o opioide, a gente produz opioide. Então, o sistema nervoso central dele começa a entender que, poxa, é como se tivesse um tumor produzindo opioide no meu organismo. Então, o que eu preciso fazer? Eu começo a produzir uma série de situações para equilibrar o sistema antinociceptivo. É como se o nosso corpo estivesse produzindo, aumentando o nosso sistema antinociceptivo. Ele quer tentar inativar aquela ação que ele entende que não é natural. Não é natural. Então ele fala, ó, aquilo ali não é da gente, então vamos criar um sistema para a gente começar a ignorar ele. É um sistema pró-nociceptivo, né? Porque a gente tem a nocicepção, que é vital, a gente precisa ter o nosso sistema nociceptivo, porque é ele que vai avisar que, poxa, está tendo um dano, está tendo um perigo tecidual, inflamatório, enfim, que pode te matar. E você tem o mecanismo antinociceptivo endógeno, que são os opioides endógenos, encefalina, beta-endorfina, etc. São as transmissões nervosas das vias descendentes, que também inibem um pouco a dor, enfim. Só que quando a gente começa a usar o opioide exógeno, você começa a mostrar para o cérebro que, opa, o sistema antinociceptivo está muito atuante, a gente precisa contrabalancear. Aí ele começa a produzir o quê? Receptores de glutamato, a célula começa a ficar proliferada de glutamato, de NMDA, receptor de glutamato, o glutamato começa a acumular nas fendas sinápticas. E aí, quando o paciente começa a fazer tolerância ao opioide, porque aquela dose que você está fazendo já não serve, ele começa a fazer hiperalgesia, aí começa a agitar. Então, aí você começa a usar midazolam na dose convencional. Depois de 1, 2 dias, o cara está tolerante. Aquela dose, aquelas gotas de Rivotril que você toma para dormir, já não serve. Você tem que dobrar a dose para você conseguir dormir. E aí, se o intensivista ele não entende que precisa aumentar para ter o mesmo efeito, ele vai ter o quê? Falha da sedação. O paciente vai começar a agitar. E aí o benzodiazepínico leva a delírio também, está relacionado a delírio. Hoje não é a primeira droga de escolha para sedar ninguém, mas ainda os médicos... Ainda mais usada, pô. Então, ainda é mais usada, assim como o fentanil. Só que também você tem problemas farmacocinéticos das 2 drogas. Por exemplo, tanto o fentanil como o midazolam, eles são metabolizados pelo mesmo citocromo P450 no fígado. Então, um compete com o outro. Putz. Então, o que acontece? Mais acúmulo. Então, o paciente começa a acumular muita droga também. Ele fica dependente, tolerante, começa a acumular muito, aí ele retarda o despertar. Quando ele desperta, ele desperta quando o intensivista desliga a droga, sem pensar em desmame. Porque igual é uma coisa a ventilação, você não desmama, não faz um desmame ventilatório, é uma coisa que você está com um paciente em assist controlado, depois desliga e quer ver se o paciente respira. A maioria pensa só no rim, pô. Então, Nem e aí pensa você nesse canal hepático. Então você desliga, cara, as drogas e o paciente começa a metabolizar. E os receptores, que estão acostumados com aquela quantidade de droga abundante? O que acontece depois? Uma síndrome de abstinência absurda. E aí o paciente agita. Aí o cara, em vez de tratar a agitação, pensando na síndrome de abstinência, ou numa dor, que a dor é a principal causa de agitação na UTI, ele vai achar que é o delírio hiperativo, que é o mais incomum dos delírios. E aí ele dá antipsicótico. Aí ele faz o quê? Aumenta a sedação. Puta merda, velho. E aí o que acontece? Aumenta a tolerância e dependência. Aí o paciente começa, continua agitado, só que ele acha que ele atingiu a dose teto máxima do midazolam e fentanil. Só que ele não sabe que aquele paciente está tão tolerante que ele merece mais. Só que aí ele também não tem um outro arsenal terapêutico. E aí o que ele faz com o paciente agitado, com dor e consciente, acordado? Ele curariza. Aí o paciente está curarizado, com resposta inflamatória absurda, mas acoplado.
Só que você imagina, o que acontece? Você está com um paciente com uma nocicepção absurda, aumentada, resposta inflamatória no talo, aí ele começa a taquicardizar, aumentar o consumo de oxigênio do miocárdio, aí depois de 2 dias o paciente já começa a claudicar o miocárdio, porque está extraindo muito oxigênio, aí já começa a fazer hipotensão, sabe? É uma cascata, cara, que tudo começou com uma sedação e analgesia mal feita e uma falta de comunicação com o fisioterapeuta. Então, é um problema muito grave de saúde pública, sabe? Que as pessoas precisam entender, porque a pandemia, por um lado, foi bom por isso, porque colocou uma lente de aumento. Falou, opa, a gente não está conseguindo sedar e analgesiar esses pacientes da Covid, com Covid, que, pô, precisamos estudar mais o que está acontecendo. Pô, não é possível, vamos chamar alguém que entende mais sobre isso. Então, o anestesista, ele é especial nesse sentido, porque ele entende de farmacologia, de farmacodinâmica, farmacocinética, de individualização, porque ele individualiza, cara. E outra coisa que o anestesista faz, diferente de qualquer médico, nós somos o médico que mais administra medicamento no paciente. Se a gente pegar uma carreira do anestesista, vamos botar 30 anos de profissão, são mais de 500 mil injeções de medicamentos direto na veia do paciente, que o próprio anestesista faz. Na UTI é um enfermeiro que faz. Então o intensivista ele não tem esse traquejo de titular a droga, de injetar, de injetar e ver o efeito imediato, sabe? Então nós fazemos isso. E aí o intensivista precisa entrar mais na UTI para passar esse conhecimento, ou então trazer o médico intensivista para o centro cirúrgico, trazer o fisioterapeuta para a gente conversar sobre isso, igual a gente está fazendo aqui. Porque, cara, isso tudo está tudo interligado. O paciente precisa ser visto como um todo, né? Não dá para ignorar. Hoje a gente fala que tem equipe de dor, tem equipe de CP, tem equipe... Pessoal, ia ser legal ter uma equipe de analgosedação, né? Sabe o que eu fiz na RUSP de Ribeirão? Na verdade, eu comecei com um projeto, protocolo e tal, foi dando certo. Aí a professora Maria Auxiliadora, vou mandar um beijão para ela, ela é médica intensivista e chefe das UTIs lá da USP de Ribeirão. E ela começou a perguntar umas coisas, de repente ela falou, Renato, você não quer participar da atualização do nosso protocolo de atendimento do paciente com Covid grave? Dá uma olhada. Aí eu olhei e falei, nossa, professora, desculpa, mas eu acho que dava para mudar essas coisas aqui da sedação, da analgesia. Aí podia acrescentar a escala de dor comportamental, porque, cara, se você passar uma corrida aí nas UTIs, qual UTI que avalia dor sistematicamente dos pacientes, cara? Falando de forma correta, lá validada. No folhão com sinais vitais, junto lá dos sinais vitais. Com sinais vitais. As ferramentas são simples, vamos ser bem sinceros. Pô, e assim, ataque taquicárdico, pode ser milhões de coisas do paciente taquicárdico na UTI, e, inclusive dor, mas pô. Então tem que ter uma escala validada, comportamental. Então se você curariza o paciente, você não consegue nem avaliar a dor do paciente. E aí você não sabe. Mas enfim, aí ela me chamou, aí eu ajudei, ela gostou, a gente começou a trocar ideia. Cara, o que eu fazia? O que a gente fazia? Eu ia lá, na corrida de leito, a gente não podia entrar, né? Ficava numa sala. E o mais legal, todo paciente que ia ser discutido, discutia ventilação mecânica, discutia antibiótico, discutia manejo de droga. Aí, agora vamos falar da sedação e da analgesia. O paciente está? Aí a primeira coisa que eu perguntava, tem quantos dias o paciente está com midazolam e fentanil? Aí todo mundo, caramba, não sei. Falei, mas vocês têm que saber, gente. É igual antibiótico, D3 de antibiótico, D4, D5. Quanto tempo ele está em assisto controlado? Quanto tempo ele está já em suporte? Vocês não têm isso? Essa temporalização? E aí eu comecei a implementar isso na cabeça dos médicos. Pô, realmente, cara, paciente com mais de 2 dias de midazolam e fentanil, o cara tá tolerante, tá dependente, tá adicto. A gente precisa desmamar, a gente precisa fazer. E eu comecei a participar dessas visitas, cara. Cara, como mudou. Revolucionou a parada. Então, é super importante, sabe, o profissional, pelo menos no início, cara, para capacitar as pessoas. Depois, aos poucos, as pessoas vão indo. Sim. Então, é uma coisa interessante, realmente, que faz diferença, sabe? Quer outro aí, Renatão? Obrigado. Cara, eu trabalhava numa Mas UTI. e o curto? Faltou? Não, Daqui a tá pouco. vindo. Eu trabalhava numa UTI que era 10 de Fenta e 20 de Dormonide. Todo mundo. Pra todo mundo? Aí tinha a senhorinha... 10 e 20 ml, né? Você tá falando? Então 30 ml hora. 30 ml hora só de sedação e analgesia. Aí tinha a senhorinha de 40 quilos e o obeso de 150 com mesma coisa. Mesmo fluxo na bomba lá. Nossa. Falta de titulação, falta demais. você individualizar, né? E às vezes é aquele negócio, o paciente está com uma pneumopatia grave, um desconforto respiratório agudo grave, vocês com dificuldade ventilatória lá, gasometria ruim e tal,
E, pô, temos uma droga, que é a ketamina, que é fantástica para o pneumopata, cara. Ela broncodilata, ela é indutora respiratória, ela é anti-inflamatória, ela é hipnótica, ela é analgésica. Primeira coisa que tinha que fazer num paciente ventilando mal acoplado, é a ketamina, cara. E a galera não usa, entendeu? Então, assim, continua com midazolam e fentanil, sabe? Aí no desmame, desliga a droga. Então, por exemplo, não desliga, mas diminui. Vamos diminuir o midazolam de 10 para 5. Só que o paciente tem uma semana que está com midazolam. Cara, uma semana com midazolam. Vamos fazer um paralelo com o Rivotril. Se você toma 20 gotas de Rivotril por dia para dormir, aí de repente você fala, não, agora vamos tomar só 10. Você vai dormir? Você vai ficar agitado, você vai ficar ansioso, vai ficar... Cara, então se você diminuir 50% de uma hora para outra, pode ser que você induza uma síndrome de abstinência no paciente, uma agitação que a pessoa vai falar assim, cara, você está agitando, não sei porquê, dá antipsicótico. Você tratar assim de abstinência com antipsicótico, cara, não tem nada a ver, entendeu? É complicado, sabe? Eu trabalho no UTI pediátrico e UTI adulto, né? E eu vejo uma diferença interessante na questão da retirada da sedação. Na UTI adulto se retira, mas não, só se pensa em adicionar alguma outra droga se acontecer algo. Na nossa UTI pediátrica, assim, a criança estava lá, vamos supor que ela estava... Hoje, o mais comum pra gente é Precedex. Se não funciona só o Precedex, começa a associar fentanil. Se precisar, porque a criança tem algum outro problema, começa a dormonide, mas a gente usa bastante cetamina também. Mas quando se tira, independente da sedação, começa a entrar lorazepam, gabapentina, outras drogas para pensar nisso. E aí entra de horário, já não entra mais contínuo, né? E não fica mais só assim, se precisar. Porque se já precisou uma vez, aí fica como meio que tratamento, fica de horário mesmo, até a gente começar a fazer o desmame dessas também. Então eu vejo uma diferença grande nesse contexto, pelo menos nas UTIs que eu trabalho. Sim, é interessante, cara. As condutas são bem variadas, principalmente em adulto e em criança, porque os pediatras ou os neonatologistas também têm um certo grau de preconceito com algumas drogas por conta da preocupação com o neurodesenvolvimento, né, da criança. Então tem algumas drogas marginalizadas. Tem algumas drogas que são off-label também, que não tem bula, poucos estudos, então a galera tem um pouco de receio de usar. Sim. E o pediatra, ele é muito sistemático. É microdose, tudo bem calculado e tem que ser aquilo. Fugiu do padrão, cara, a criança morre. É mais ou menos isso que eles pensam, sem querer menosprezar ninguém, mas a preocupação é tão grande de mudar alguma coisa que realmente então fica complicado. Então precisa ser mais discutido, sabe? Então, hoje, a prevenção é fundamental em qualquer área da saúde, né, cara? Qualquer coisa a gente previne, só que a prevenção também é pouco vista na UTI. Para começar com a sistematização da avaliação da dor, né? Por exemplo, a prevenção da dor. A imobilidade é uma causa de dor, né? Sim. O paciente fica deitado lá. Imagina se você ficar 6 horas sem se mexer deitado, você não começa a sentir dor? Nas costas, nos braços, começa a formigar. Um dia que você dorme mais tempo, você já acorda corpo meio estranho, assim, pô, ficou deitado cara? Muito tempo. Você fica assistindo um filme deitado no sofá, incomoda, você vai mudar de posição. Cara, e se vier alguém e te mexer de uma vez, virar-se de lado pra trocar uma fralda? A dor que você vai sentir, cara. A gente tem um exemplo mais clássico aqui em São Paulo. Você fica muito tempo sentado no carro ou no trânsito. Quando você levanta, o joelho não é o mesmo joelho. Não é, velho. Não é? Você tem aquele incômodo articular que, obviamente, depois com os repetidos movimentos vai melhorar. Mas não é assim, cara. Ó, sai do carro e chuta uma bola ali pra nós. Calma, velho. Exatamente. E eu falo que depois dos 30 é um pouco pior, né? Mas a imobilidade é um problema assim. Mas uma coisa interessante também que você falou são os paradigmas, né? Pô, o paciente entubado, com o olho fechado não tá com dor. Ou o paciente tá entubado, pô, mas o paciente tem que ficar assim controlado as primeiras 24 horas. Louco. É umas coisas assim, cara. Não é, cara? E aí, pra sincronizar, tem que curarizar. Às vezes até o fisioterapeuta mesmo, ele pede, pô, faz um curar aí, porque eu não tô conseguindo. Sabe? Então, não é por aí, né? Às vezes uma analgesia vai trazer conforto para o paciente e não o curar, que hoje em dia cada vez mais é utilizado e deve ser utilizado, né? Com muito critério. E você falou de infusão contínua. Hoje, tudo, cara, é voltado para doses intermitentes, justamente para evitar o acúmulo. E para você sempre avaliar a dose e resposta. Para você avaliar se está funcionando, para você desmamar. Então, se você infundir tudo em qualquer droga continuamente, você facilita o trabalho da enfermagem. Mas, em compensação, cara, você propicia muito acúmulo no paciente, muito overdose, né? Tanto a overdose quanto a subdose da sedação analgesia na UTI são importantes e são muito frequentes. A subdose vai causar muito mal, mas a overdose também.
Então tem que ter o equilíbrio. Cara, assim, pergunta 1932, assim. O principal motivo pelo qual a gente pensa em inibição total do nível de consciência do drive é a descompensação ventilatória, principal. Sim. Sim. Mais comum, assim. Mais comum. Óbvio que existem outras, mas vamos lá, top 1. Você pensaria Top em 1, eu sedar, bloquear... hipertensão intracraniana. É um trauma Não, crânioencefálico, tudo bem, um tá. neurointensivista. Mas aqui a gente tá falando de um paciente muito específico. Tá. Vamos... Você está falando de uma maneira geral. Não, eu concordo plenamente, está certo, não tinha me atentado a esse detalhe. Mas no geral, exceto a particularidade do neurocrítico, tá? Seria top 1, ventilação, insuficiência respiratória, dificuldade de adaptar o paciente no ventilador, criticidade pulmonar, tá. Hoje, os estudos eles têm falado que é melhor, obviamente no momento adequado, o paciente está mais ativo na ventilação. Então, acho que tudo isso vai meio Com que certeza. mudar em paralelo, né? Sim. Se o principal objetivo, exceto o neurocrítico, era você garantir que seu paciente tem ausência de drive para você fazer uma condução ventilatória, e hoje a gente tem entendido que na possibilidade de se manter um trabalho respiratório controlado, seguro, é interessante se manter o paciente mais ativo no suporte ventilatório. Por que tá mais pensando em afundar o paciente? Sim, cara, hoje também as recomendações são para RAS mais próximo de 0 possível. Inclusive despertar diário, entendeu? Você falou RAS, fez lembrar de um bagulho, mano. O quê? Lá vem. Eu te lá contei a vem. história da minha colonendoscopia, né? Cara, eu tô ali, pá, tô deitado no pré-colono ali, tô conversando com os profissionais. E aí eu vou entrando ali pra sala de colono, e aí o pessoal vai, né, vira de lado. Aí eu percebo que eu tô meio descoberto, né? Aí eu jogo um lençol ali e tal. Ó, a gente vai iniciar agora, a gente vai te sedar, pá. Mano, propofolzinho é coisa de Deus, né? Porque, ó, é rápido. Quando eu acordei, eu lembro que eu despertei 2 vezes. A segunda vez que eu despertei de fato, mas eu despertei no final, imediatamente ao final ali do procedimento, eu despertei. E essa primeira vez que eu despertei, a sina da cabeça do profissional da saúde é uma desgraça, né? Ser leigo às vezes é uma dádiva. Eu comecei a avaliar meu nível de consciência, cara. E falar pra equipe qual era o meu nível de consciência. Aí eu meio assim, o pessoal passando e tal, aí eu virei e falei, eu acho que o meu RAS tá -1. Só que aí o meu olho foi fechando. E eu rapidamente pensei, não, peraí, eu não tô 10 segundos com o olho aberto. Eu, não, -2, -1. E apaguei, cara. E todo mundo riu. Eu só fico imaginando a enfermeira do lado falando assim, -5, meu jovem. Porra, cara, e eu apaguei, mas eu apaguei com todo mundo. Tipo, não é possível, cara, que ele tá falando nível de consciência. -2, e já indo pro -3 já. Já afundando, né? Então eu queria compartilhar publicamente isso, porque eu me autoavaliei errado, mas eu me autoavaliei. Não, até que foi boa a avaliação. Foi boa. Pô, quem tem um paciente desse trabalha menos, pô. Com certeza, com certeza. Muito bom. Mas é isso, então acho que realmente, ventilação espontânea, né? Eu acho que é importante o paciente mais rapidamente adquirir a ventilação espontânea, não é? Sim. Estou errado não, né? Estou errado? Não. Quanto mais ativo o paciente tá, Isso. obviamente de forma segura, a gente conversou muito com o Marcelo, menos fraqueza muscular respiratória se tem, né, induzida pela ventilação, menos disfunção diafragmática induzida pela ventilação Perfeito. se tem. Isso diminui o tempo de ventilação mecânica, isso aumenta o sucesso de desmame e extubação, diminui taxa de reintubação e uma série de desfechos que a gente buscou por muito tempo, assim como é a reabilitação do doente crítico, né, que também traz esses desfechos. O que a gente percebe? Funcionalidade, cara. Funcionalidade muscular respiratória, funcionalidade músculo-esquelética como um todo. Perfeito. É da independência funcional do paciente. E tocou o sino, hein? Esse sino é o quê, cara? Esse sino é que a Getting bateu a meta diária aqui das negociações. Que legal, cara. Muito bom, muito bom. Muito bom. Ó, então, só mais um detalhe. É interessante essa discussão com o Amato e vocês estarem falando disso, porque é importante esse reconhecimento de que a sedação e analgesia, cara, tá lado a lado e é necessária essa discussão. O fisioterapeuta
procurar saber o que está sendo feito, tentar talvez melhorar, dar ideia. Essa discussão é muito importante, até porque o intensivista também precisa saber o que está sendo feito de planejamento ventilatório, né, dificuldade ventilatória, o que você está pensando. Por que acontece? Então, o RAS cada vez mais próximo de zero, assim como a espontaneidade da ventilação, né, enfim, mas isso precisa ser avaliado rotineiramente, né, esse planejamento de desmame, né, e hoje, por exemplo, o paciente chega no centro cirúrgico entubado para fazer traqueostomia. Eu anestesiava muito para traqueostomia lá na Ribeirão. Primeira coisa que eu perguntava, qual que é o motivo da traque? Muito tempo de ventilação mecânica. Legal, mas por quê? Eu não estou brincando, cara. A maioria das respostas era falha de desmame. Falha de desmame. Foi por quê? Por que falha de desmame? Não é pneumopatia. Porque agitava. Porque agitava. Falha de desmame, por quê? Porque agitava. Então era falha de desmame ventilatório e da sedação da analgesia, né? Só que eles não reconhecem que foi falha do desmame da sedação da analgesia. Eles reconhecem que foi falha da ventilação. Eles reconheceram, falaram de desmame, pô. Mas desmame ventilatório, né? Tô zoando. Mas eles não conseguem fazer a conexão de que, o cara não conseguiu ficar bem acoplado porque o desmame foi errado da sedação da analgesia. Aí o cara acorda agitado, começa a brigar com o ventilador, aí volta, aí curariza, volta, dá 3 passos para trás e fica nadando contra a correnteza, entendeu? A gente não pode nadar contra a correnteza. Problemaço. Não, e é engraçado, quando a gente faz um teste de respiração espontânea lá na UTI, muitas vezes quando esse paciente falha no teste, dá para perceber se é por agitação, porque assim, ele não fica 30 minutos no nosso teste agitado, ele tem uns períodos que ele dá uma parada, e aí você vê que ele respira super bem. Eu falo, não, esse cara ele passa no teste, só que ele agita muito. Exatamente. Então assim, a gente precisa fazer alguma coisa que a gente vai estubar esse cara, porque eu tô vendo que a respiração dele é boa, mas quando ele agita é igual todo mundo, cansa mais. Sim. É igual criança que chega com bronquiolite chorando. A criança fica malzona. Aí você precisa acalmar, trazer a mãe, talvez dar um leite. A criança acalma. Eu a Chiquinha chorando. Ela ainda tem desconforto respiratório, mas ela melhorou muito. Então, assim, não é só fazer a parte respiratória, tem todo um cuidado global, né? Com certeza, cara. Legal demais. E você falou um negócio interessante quando você falou da passagem da visita multi. Você falou assim, daí a gente discutia tal ponto, e a gente discutia a sedação. E é interessante que as pessoas não enxergam a sedação como parte de um todo, muitas vezes. Elas enxergam a sedação como assim, deixa eu tirar meu paciente da jogada aqui. Só que, para eu escolher minha sedação adequada, eu preciso saber também o que esse cara está fazendo com a fisioterapia, tanto na parte de mobilidade, quanto na ventilação. Sim. Porque pode ser que esse paciente precisa evoluir, a gente precisa dar um jeito da gente progredir esse desmame da sedação, ou então ele só vem piorando na parte ventilatória, a gente precisa controlar cada vez mais e talvez a gente precise pensar em sedar mais para tirar ele um pouquinho nesse momento, para a gente ganhar no todo, né? Como que ele está evoluindo na parte nutricional, como que está o delírio desse cara. Então, quando a gente sabe o quadro todo do paciente, também é muito mais fácil decidir para onde que essa sedação vai. E não só decidir a sedação isoladamente da coisa. Exatamente, tem que chegar como um todo, cara. Eu acho que essa discussão, esse planejamento é muito válido. Então, você chegar para mim e falar, Renato, tô querendo progredir, cara, esse paciente, tirar ele da maca, talvez sentar, já tô com esse planejamento. O que você acha? Eu falo, cara, você tá querendo sentar? Não tava sabendo disso, então beleza. Então vamos planejar, vamos tentar fazer um desmame analgésico, pro cara continuar analgesiado, fazer uma estratégia multimodal, pro cara conseguir ficar, sabe? Isso é muito legal, cara. A época que eu fui mais feliz na minha profissão foi a época que eu trabalhei com a equipe multi, cara. Eu tenho um amigo ortopedista, que é o Daniel, ele é da parte da traumato. Ele trabalha na enfermaria da ortopedia só com paciente politrauma grave ortopédico, sacou? Faz reabilitação nos pacientes, tudo. E é legal que a esposa dele também é fisioterapeuta, trabalha na reabilitação tardia. Legal. Depois da alta hospitalar. Protetizar os pacientes. Cara, eu fazia um trabalho com ele, era muito legal, cara. Porque ele me avisava, Renato, chegou um paciente com amputação traumática aqui, cara, uma cirurgia gigante, uma fratura complexa de cotovia. Aí eu já ia ver o paciente, já passava um catéter, fazia uma anestesia, pensando no trabalho do cara.
Pensando que o cara vai esse é o X. precisar reabilitar o cara sem dor, porque, cara, esses caras da ortopedia também, na UTI deve acontecer isso também, quando o paciente já está acordado. Ele não quer olhar para a cara do fisioterapeuta, cara. Não, se tiver dor, é uma grande barreira para mobilidade. O que você quer fazer com dor quando você está com dor? Você quer deitar em posição fetal, ficar quietinho. Exatamente, cara. Mas aí que eu acho que a gente também tem alternativa não farmacológica para esse Também é legal. Também. É uma estratégia multimodal que a gente usa, é a não farmacológica, que muita gente ignora também. Então. Legal você ter falado nisso. O Darlan, por exemplo, ele é um entusiasta do uso da realidade virtual. Ele tem números incríveis, cara, de redução de dor. Sensacional, pô. Incrível. É musicoterapia, até PET no dentro da UTF. TENS, né? TENS. É que a gente sempre precisa pensar o quão rápido eu preciso cuidar dessa dor. Porque as estratégias não farmacológicas, elas não são instantâneas, né? Então a gente demora um tempo tanto para implementar, trazer e ter um tempo de efeito. Então se é uma dor muito aguda, muito forte... aí não dá. Aí tem que ser farmacológica. Farmacológica. Conforme essa dor vai melhorando, eu já posso Ou então adicionar. na prevenção, né? Se você já implementar antes. Mas é que tem paciente que tá com aquela dor intensa, que tá recebendo a terapia farmacológica, mas ainda assim ele tá com Isso, aí eu começo a associar uma EVA terapia, alta, entendeu? Sim. O ideal, assim, eu entrei com a farmacológica agora, mas não vou esperar ele voltar para 10 de novo. Então, assim, eu já entro com uma outra terapia para, né, controlar efetivamente. Você tem que ver os dados do Darlan. É um cara que a gente precisa conectar com você. Cara, o Darlan tem resultados, assim, muitos resultados da UTI, do hospital que ele coordena, que, assim, o paciente estava com EVA 7, 8 e qualidade virtual foi para 3, 2. Sensacional, cara. Cara, é sensacional. Legal, né? Ele trabalha com realidade virtual imersiva. E ele inclusive, consegue utilizar esse parâmetro até para entender, olha, esse paciente está respondendo ou não à realidade virtual, ao uso imersivo, vamos tentar uma outra estratégia, mas, cara, é sensacional o trabalho da realidade virtual, não só no controle da dor, no delírio, até ansiedade, nas ansiedade, até nas possibilidades funcionais a realidade virtual também possibilita. Tem um tipo de paciente que se beneficia muito da realidade virtual, que é o grande queimado, cara. Tem realidade virtual que, por exemplo, o cara tá queimado, corpo todo queimado, enfaixado, ou seja, calor, suando, coçando e com dor, né? E aí você põe a realidade virtual para o paciente passear na neve. O cara fica como se ele estivesse na neve, nos Alpes, sabe? Cara, isso também, pelo simples fato dele estar pensando que ele está ali no frio, naquele ambiente, mas também ele vai aliviando a dor dele. É impressionante, tem trabalho sobre isso. Já vi trabalho que fala sobre desbridamento de lesão por pressão, utilizando realidade virtual, que aumenta a tolerância do paciente, quebra de aderência cutânea desse grande queimado também. Punções venosas em criança também. Punção venosa. É muito legal, muito cara. Bacana. É muito legal. E não é um investimento alto. Acredito mesmo que não. O emprego da realidade virtual no serviço hospitalar não é um investimento alto, cara. Não é. Eu acho que é estratégia não farmacológica, o tanto que o impacto, às vezes, negativo que um fármaco pode causar, né? Um opioide de longa duração. E o custo do fármaco, com certeza. Por falar em fármacos, se a gente for pensar assim, nas opções que a gente tem hoje de fármacos sedativos que a gente tem, o que a gente tem de melhor, assim, numa ordem assim, de melhores opções que a gente tem, apesar da gente saber que a individualização para cada momento é importante. Se eu tivesse que escolher melhores, porque, por exemplo, os guidelines vêm assim, evite benzodiazepínico. A nossa primeira opção é midazolam. Então, assim, a gente está indo totalmente contra o que o guideline fala pra gente na UTI, né, por exemplo. Quais seriam as opções, assim, que a gente tem? Então, de hipnótico hoje, as duas drogas, né, padrão ouro ou de primeira escolha, a dexmedetomidina e o propofol, né? Só que a dexmedetomidina, ela tem um poder sedativo baixo. Então, para você deixar o paciente sedado, mesmo inconsciente, precisa de doses altas e aí que pode atrapalhar a hemodinâmica do paciente. Então, a dexmedetomidina, ela pode ser utilizada em doses mais altas, ok? A bula fala até, por exemplo, 1.2 e tal, mas tem UTIs já usando 1.5, 1.7 tranquilamente. Se a hemodinâmica tolera, ok. Só que o ideal é usar ela associado, tá? Principalmente se a gente precisa de um paciente com RAS mais baixo, né, mais profundo, ou usar numa ponte de desmame. Por quê? Porque ela não inibe o drive respiratório. E ela é analgésica, anti-inflamatória. Ela é analgésica, anti-inflamatória. Ela aumenta o fluxo sanguíneo renal. O paciente urina, fica seco, cara. O paciente que usa Dex fica sequinho. É uma diurese fisiológica que não expolia sódio, potássio. Sim.
sabe? Então aumenta a perfusão renal. É sensacional. Então, não sei se vocês podem ter essa oportunidade de observar pacientes que usam dexmedetomidina, como o fluxo renal, a diurese, eles ficam mais sequinhos. Então, para pacientes com gesto também é interessante. Tá? Aí, o Propofol seria, por exemplo, um carro-chefe para iniciar, por exemplo, um paciente neurocrítico, ou um paciente que precisa, no primeiro momento, ficar com um RAS bem baixo. Só que o Propofol tem o problema da síndrome da infusão do Propofol. Então, a longo prazo, mais de 48 horas, altas doses, você pode ter um acúmulo de triglicérides e fazer, né, por exemplo, uma rabdomiólise, fazer necrose muscular, hiperpotassemia, fazer arritmia cardíaca e aí levar o paciente até a óbito. Então, precisa também de cuidados. Então, nas primeiras 48 horas, cara, Propofol, na minha opinião, seria a principal droga. Mas tem o paciente cardiopata, porque ele seguir, cara, a gente usa Propofol até em cirurgia cardíaca. Então, infusão contínua, o Propofol, ele não é depressor do miocárdio, como, por exemplo, muita gente acha, né? Então, é mais em bolos, doses altas em bolos, infusão rápida. Aí sim pode deprimir. Então, o Propofol é fundamental nesse sentido. Claro, passou de 48 horas, você acrescenta uma outra droga, uma dexmedetomidina, por exemplo, aí você diminui a dose do Propofol e você pode até dosar triglicérides, um dia sim, um dia não, dosar CPK para ver enzima, né, para ver a parte muscular e vai super bem. Agora, você pode associar uma terceira droga, que é a ketamina em doses baixinhas, só para potencializar a hipnose. E a ketamina também ela vai diminuir a tolerância do opioide, do benzodiazepínico, a hiperalgesia, ketamina broncodilata, anti-inflamatória. Você vai julgando, cara. É muito legal esse jogo de drogas, sabe? E aí você vai tirando. E aí para tirar, por exemplo, um Propofol e uma ketamina e deixar só a Dex é muito mais fácil. Eu não sei que pé que tá, né? Porque quando a dexmedetomidina, um nome ruim de falar, né? Quando a dexmedetomidina chegou, assim, o grande problema que se falava era o custo. Sim. Mas aí, de fato, é tão caro, mas qual que é os resultados paralelos a isso, que muitas vezes podem justificar a utilização da Dex de uma forma muito mais econômica para um serviço? Então, mas Porque a ampola é mais cara, ainda é mais cara ou não? Não é mais, perdeu a patente, né? Hoje em dia são, se eu não me engano, 6 laboratórios que produzem. Porra, então antigamente era um só e custava R$300 uma ampola, hoje custa 30. Eu lembro dessa época, que era a grande discussão da dexmedetomidina, era custo da ampola. Tipo assim, pra manter um paciente com Precedex 24 horas era tipo R$800. Sim. E pra manter com o Dormonide era tipo R$20 um Sim. dia. Então era uma diferença absurda. Assim. Sim, hoje não. Hoje não tem nenhum fármaco da anestesia, que é caríssimo. Dá pra gente utilizar todos assim tranquilamente. Até porque quando você usa a estratégia multimodal, que foi meu projeto de dissertação de mestrado, quando você usa uma estratégia multimodal, você usa mais fármacos. Então, no primeiro momento, você vai falar assim, pô, Renato, mas eu estou usando 7 drogas aqui nesse paciente, então vai ser mais caro. Só que, pelo contrário, você usa doses baixas em cada um deles. Então, você evita tolerância. Gigantesca. Então, por exemplo, um paciente que usa só midazolam e fentanil, no primeiro dia ele usa, por exemplo, vamos botar aí 5 ampolas de cada por dia. No segundo dia já são 7. No terceiro, 12. No quinto dia, ele está usando 20 ampolas. Por quê? Porque ele adquiriu tolerância. Então é como se você anestesiasse 10 pacientes, sabe? Isso aqui é um só. Essas drogas que eu falei, por exemplo, Propofol, dexmedetomidina e ketamina, não geram tolerância nesse ponto. Você até tem uma certa tolerância, mas é muito mais baixa. Então você não precisa escalonar, aumentar muito a droga. É diferente do fentanil do fentanil do midazolam. Esse projeto que eu fiz, eu mostrei a farmacoeconomia, mostrei o consumo de ampolas. Quando eu usei de forma multimodal, o consumo de midazolam fentanil caiu absurdamente. E, numa maneira geral, quando você soma tudo, você tem até economia. Sem contar tempo de internação, essas coisas. Esse é um ponto importante quando as pessoas falam de custo, porque ainda existe esse negócio. No vários lugares que eu vou dar curso, vou dar aula, que aí a hora que eu falo do ABCD lá da UTI, né, analgesia, teste de respiração espontânea, despertar, escolha de sedação, delírio e o exercício, a mobilização. Aí chega lá na sedação, da escolha de sedação, eu falo do Precedex e do Propofol, em detrimento do benzodiazepínico. E aí o pessoal fala, não, mas o Precedex é muito caro. Eu falo, vamos partir do princípio que é muito caro, a princípio, para comprar uma ampola. Só que esse cara fica menos tempo na ventilação, ele faz menos PAV. Quanto que é para tratar uma PAV? Exatamente. R$100 mil para tratar uma PAV. Quantas ampolas paga uma PAV? Entendeu? Então, assim,
E aí esse cara fica menos tempo internado, ele sai com menos comorbidades, a internação dele custou muito menos no total. Então assim, eu tive esse retorno do meu investimento no Precedex. Então mesmo partindo do princípio que ele fosse mais caro, a internação como um todo ela acaba sendo mais barata. Com certeza, igual tem uma outra droga que eu vou falar para vocês, que é o Sugamadex, vocês já ouviram falar, que é o reversor do Rocurone. É um antídoto, né? Ele se liga no Rocurone e impede que o Rocurone se ligue no receptor da acetilcolina na placa motora, né? Ele era mais caro, perdeu a patente agora, mas vamos supor, ele era, sei lá, R$300 também. Só que, se você tem uma paralisia residual, você tem piora do desfecho, no sentido de sucesso de desmame, ou uma falha de extubação. Por quê? Porque o primeiro músculo que volta a funcionar depois de uma curarização é o diafragma. Então, cara, você tá lá com o paciente com drive, você tá respirando bem e tal, mas a musculatura da laringe, da faringe ainda tá com paralisia residual. Aí você estuba. Aí, de repente, o paciente lá começa a desaturar, começa a fechar. Apneia por obstrução de vela superior. Porque não tem, às vezes a musculatura acessória não está funcionando, sabe? Só o diafragma. E aí vai ver, cara, o paciente usou Rocurone 4 dias, ninguém pensou em reverter o bloqueio. Se você faz o Gamadex, na hora, zera tudo, cara. E o cara ventila super bem. Então é uma economia porca também, sabe, no primeiro momento. Porque às vezes você gasta mais 12, 24 horas de ventilação mecânica, porque você teve uma paralisia residual, você teve que reintubar, usa um monte de droga para intubar. É uma coisa que a gente precisa estar sempre discutindo, né? Para abrir a cabeça mesmo, né? E tem um tipo de custo que ninguém leva em consideração, que é o custo do profissional. A hora do profissional de cuidado ali na beira do leito. Porque, não, mas já paga o salário dele. Não, mas é custo. O cara tá despendendo o tempo dele cuidando daquele paciente. Exatamente. Já tá cuidando de outro que já rodou esse leito. Então esse é um custo que às vezes passa meio assim, que só vai saber das ampolas que gastaram. Sim. Né? Verdade, cara. O Careca, eu não queria deixar de falar com ele sobre um assunto, então em vista do horário, a gente estava ali no Flow C, junto com o Renato, vocês estavam assistindo a aula do Emerson, e aí a gente aproveitou para ir lá conhecer o carrinho de anestesia da Getinge, e a gente entrou num assunto interessante lá, eu queria muito trazer essa discussão aqui, eu até falei para ele, vou te perguntar lá na mesa, pode perguntar, cara, tranquilo. que é com relação a um sistema de exaustão no ventilador mecânico, no carrinho da anestesia como um todo, né? Cara, e você disse, por exemplo, que muitos equipamentos não têm um sistema de exaustão, e aí você trouxe um dado importante com relação à contaminação do ar hospitalar, e não só do centro cirúrgico, o hospital inteiro. Você pode falar um pouco pra gente sobre isso? Eu achei muito interessante, acho que a gente precisa falar isso pra galera que tá assistindo, cara. Legal, não, então, a gente estava conversando sobre o sistema de exaustão, que eu perguntei se o Flow C tinha exaustor e tal, sistema de exaustão. Na verdade, os aparelhos de anestesia têm, só que eles são pouco utilizados no Brasil. O que é o sistema de exaustão? Porque, os gases frescos precisam ir para algum lugar, né? Eles não ficam... Tem que ter uma válvula de escape, senão, né, tem um circuito fechado, ok, mas precisa depois eliminar. E, normalmente, o que acontece nos países envolvidos ou em grandes hospitais que se preocupam com isso? Tem uma mangueira, né, que sai do sistema de exaustão do aparelho e chega até ao sistema de exaustão da sala de cirurgia, para levar esse ar para fora, né, para tirar do centro cirúrgico. Só que a maioria dos lugares aqui no Brasil não usam esse sistema de exaustão. Ou seja, o ar do aparelho, junto com o anestésico, inalatório, sevoflurano, ele contamina o centro cirúrgico, a sala de cirurgia e o centro cirúrgico. E o sevoflurano não é um anestésico inalatório, um halogenado, que vai embora para a atmosfera, ou ele é, sei lá, ele se perde na atmosfera e não, cara, ele fica preso aqui no nosso ar por semanas. Caramba. Então você vai contaminando aos poucos o centro cirúrgico, quando você vê o centro cirúrgico é todo contaminado de sevoflurano. Isso dá um impacto muito grande para a saúde profissional, né, a saúde ocupacional, né, do anestesista e dos profissionais de saúde, da enfermagem que trabalha no centro cirúrgico e dos profissionais que trabalham dentro do hospital. O que acontece? Existe uma exposição aguda, né, do halogenado que causa dor de cabeça, sonolência, mal-estar. Então, por exemplo, você nunca entrou no centro cirúrgico. Se eu te levar para fazer um monte de anestesia em pediatria, que usa muito gás, e às vezes num circuito aberto, que é com baraca e tal, você vai olhar e falar, nossa, cara, fiquei até tonto agora com essa quantidade de sevoflurano. Você vai chegar em casa, vai ficar com dor de cabeça, vai querer dormir cedo, vai ficar sonolento, vai ficar com os reflexos alterados, porque se inalou sevoflurano agudamente. Eu passei por isso quando eu fui acompanhar algumas cirurgias pediátricas. Aí,
Quando o pessoal começa a residência, né, de anestesia, começa a chegar muito cansado em casa, muito por conta disso, além da carga horária. Beleza. Acho que a carga horária é o fator número 1. Né? Sim, mas acontece. E aí, o que acontece? A saúde ocupacional ela precisa ser valorizada, né? A gente precisa preocupar com isso. O centro cirúrgico, no Brasil, ele não tem um controle rigoroso do ar, periodicamente. Como a gente controla, por exemplo, a exposição à radiação, né, dos aparelhos de fluoroscopia, por exemplo, do centro cirúrgico. O profissional usa aquele crachazinho, que de tempos em tempos é medido o grau de radiação que você foi exposto, enfim. Né? E no ar a gente não tem isso. Então, nos países desenvolvidos, Reino Unido, Estados Unidos, eles vão com o aparelhinho, um microanalisador de ar e vê a composição do ar. Ar normal, oxigênio, nitrogênio, enfim. E CO2, né? E outros gases, pequenos gases. O que acontece, cara? Existe um limite, que assim, a gente não tem um grau de evidência quanto que esse limite vai prevenir ou não consequências a longo prazo. Mas existe um órgão regulador nos Estados Unidos e no Reino Unido, por exemplo, que limita, olha, tem que ter tanto de sevoflurano no ar aceitável. Acima disso tem que fazer alguma coisa, tem que parar. Isso que a gente nem sabe se esse limite que eles estipularam já não é exagerado, né? Exatamente, exagerado. Porque não tem estudos rigorosos com isso. Mas o que acontece? No Brasil nem esse controle de ar é feito. Nossa. Então, alguns estudos foram feitos lá fora no sentido de fazer uma análise do hálito das pessoas. Então, por exemplo... Dá uma baforada aqui, velho. Eu fiz anestesia hoje, tá? Então, sinto lhe informar que o meu hálito está com sevoflurano hoje. Não porque eu usei sevoflurano no meu paciente. Eu tô sentindo uma dor de cabeça aqui, velho. Pô, mó cheiro de consultório de dentista, velho. Mas não porque, olha só, não porque eu usei sevoflurano, porque eu só faço anestesia venosa total 99,9% das vezes. Mas porque o centro cirúrgico que eu trabalho é contaminado, tá? Então, existem estudos com a microanálise do ar, do hálito das pessoas, mostrando que uma pessoa que não frequenta hospital não tem sevoflurano na análise. Pessoas que frequentam o hospital diariamente têm sevoflurano, mesmo que não trabalhem dentro do centro cirúrgico. E anestesista, enfermeiro que está no hospital, cirurgião, aí sim, cara, tem uma concentração alta. Mesmo que não trabalhe em centro cirúrgico. Sim. Ou seja, está contaminado. Provavelmente. Você que trabalha na UTI, vocês podem ter hálito de sevoflurano. Se vocês ficarem uma semana sem centro cirúrgico, pode ser que não tenha mais, ó, no hospital. Só Quando que você chegar em casa e a Bia fala, nossa, você tá com mal. Não, sevoflurano. Só que o analisador de gases que nós utilizamos no centro cirúrgico, ele mostra uma análise bem, como é que se diz, macro do negócio. Por exemplo, você vê lá que a porcentagem de sevoflurano exalado do paciente está 0. Mas é porque não é uma microanálise, né? Então, o paciente continua exalando sevoflurano por dias em casa. Na RPA, todos os pacientes estão lá estubados que usaram sevoflurano estão exalando sevoflurano. Só que isso tem alguns indícios de que pode ser cancerígeno, cara. Porque eles fizeram estudo em mucosa mucosa oral das pessoas expostas ao sevoflurano cronicamente. E quanto maior a exposição, maior a alteração genética das células da mucosa bucal. Alterações genéticas que predispõem a câncer, como por exemplo até alterações estruturais da célula com microtúbulos, etc. Alterações que cientificamente são comprovadas que predispõem ao câncer. Então assim, tem muita coisa que a gente precisa se preocupar. E quando a gente usa um Flow C, por exemplo, que trabalha com fluxo baixo de gases frescos, ou seja, que usa menos sevoflurano, que joga menos sevoflurano para a atmosfera, que tem um sistema de exaustão bom, é uma coisa interessante. E aí, se o hospital tiver um sistema de exaustão, então tá conseguindo prevenir esse diminui bastante. Não, sim, diminui bastante. Não que na RPA não vai ter o paciente estubado exalando. Ele continua exalando, mas já diminui bastante a exposição. E tem hoje um outro dispositivo, cara, interessante que a Baxter criou, com carvão ativado, que você conecta no aparelho de anestesia. E nesse exaustor, ele volta para a sala os gases frescos, né, CO2, oxigênio, etc. Mas ele acumula o sevoflurano nessa caixa com carvão ativado. Aí a Baxter, de tempos em tempos, pega essa caixa no hospital e ela recicla o sevoflurano, reproduz o sevoflurano. Ou seja, esse sevoflurano não vai para a atmosfera.
Sem contar que o halogenado, o cefurano, o isofurano, enfim, são gases causadores de efeito estufa também. Aquecimento global, que é uma coisa também que se discute muito, apesar de ser uma coisa que, a quantidade de gás anestésico que se utiliza no mundo não é capaz de aumentar a camada a camada de ozônio. Se a gente ignorar o que tem pouco impacto, vai somando todo mundo, no final dá um problema. Eu acho que a maior experiência que a gente tem com esse negócio de preocupação com o aquecimento global, na verdade, cara, é a conscientização, né? Sim. Então, você falou de sedação inalatória aí. O que você acha da sedação inalatória na UTI? A gente tem aí alguns estudos começando a sair, a gente tem empresas que chegaram no Brasil recentemente. O que você acha? Você já teve essa experiência na UTI? Então, na Covid, teve algumas UTIs tiveram essa experiência também por conta da falta de medicamentos, né? Sim. Eu acho que é uma arma a mais, né? Uma alternativa, principalmente porque o inalatório ele é broncodilatador também. Então, no paciente com a pneumopatia grave, ele pode se beneficiar do inalatório também por causa disso. Tá? Mas eu não acho que também seria um fármaco para ser utilizado por muitos dias. A gente não tem uma experiência clínica e nem dados de pacientes com exposição tão prolongada ao gás, sei lá, uma semana com cefurano, inalando. Assim, eu não sei o que pode causar num paciente desse, entendeu? Então acho que tem que ser utilizado de forma pontual, bem individualizar cada caso de maneira específica, o quanto menos, melhor. Porque também ele está associado à agitação, entendeu? Então, o paciente que é anestesiado com gás anestésico, ele tem uma probabilidade maior de acordar agitado da anestesia. Isso em uma exposição de 3 horas, 4 horas, 5 horas. Imagina um paciente com uma semana de inalatório com cefurano, né? Entendeu? Já me emocionei ali que o pessoal já apontou pra gente ali, pra uma pessoa que tá com a champanhe na mão já. Rapaz. E aí, meu amigo, eu me desconcentrei. Esse coquetel tá bom mesmo, hein? Mas assim, eu imagino também que a infusão inalatória de gases anestésicos na UTI talvez exija uma mudança estrutural também geral, assim, né? Equipamento, exaustão e muitas outras coisas. Eu não sei dizer, né? Porque para você fazer isso na UTI tem um equipamento específico. Você tem que levar lá, tem um equipamento que vai no circuito e tem um equipamento que fica em cima do ventilador, né? O equipamento que vai fazer isso. Precisa do vaporizador, né? Precisa de... Mas e a exalação? Então, precisa de acredito, um sistema fechado com absorção de CO2 e um sistema de exaustão, com certeza. Como eu nunca usei em loco na vida real, sim. Se não tiver um sistema de exaustão, cara, você vai poluir o ambiente inteiro, você vai deixar todo mundo anestesiado dentro da UTI. Mais poluído do que já é, né? Mais do que já é, né? Pô, exatamente. Mais poluído do que já é, cara. Mano, que louco, né? Quanto mais a gente senta e conversa com os profissionais aqui, a palavra individualidade, cuidado individualizado, especificidade, ela se repete 1 milhão de vezes, cara, em tudo. Em coisas que talvez são banalizadas pela equipe, porque as pessoas entendem, por exemplo, como você citou ali os dias da antibiótico terapia, porque elas entendem sobre o ciclo, sobre o tempo de eficiência, sobre todo o ciclo de determinado espectro. E por que não também de outros fármacos que são mais rotineiros e que talvez não tenham uma condição microbiológica como mas tem uma condução neurológica direta. Cara, precisa desbanalizar tudo e dar real importância, real relevância, né? Quando você falou de delírio, cara, na minha cabeça veio delírio, polineuropatia do doente crítico, aumento de mortalidade. Com certeza, cara. Você vê, o Jean-Louis Vincent, outro dia, ele publicou um artigo sobre a individualização na sepse, cara. Ou seja, tem que individualizar o cuidado com a sepse. Porque como não? Como não, né? Existem protocolos de sepse e tal, não sei o quê. Só que ele mesmo, no início do artigo, ele fala, cara, protocolos é para não especialista, cara. Para quem é especialista, é igual vocês são feras na ventilação mecânica. Ele falou isso pra gente no ano passado. Cara, vocês são feras na ventilação mecânica. Você vai precisar de protocolo para ventilar o paciente? Cara, você vai individualizar, você vai olhar e falar, não, cara, esse aqui eu vou fazer isso, não, esse eu vou fazer aquilo. Mesma coisa, né, cara? Tem que ser, a gente precisa individualizar. Claro, né, dentro de uma linha de raciocínio, de um protocolo mais amplo para a gente agregar todo mundo e para todo mundo falar a mesma língua.
mas precisa de um especialista. Com certeza. Não dá, cara, não dá pra gente ser amador, né? Não dá. Mas é por isso que eu acho que a interconsulta, Sim. ela é totalmente necessária. Por isso que eu acho que sim, o anestésio, como você disse que lá em Ribeirão vocês fizeram, tem que participar ativamente dessa condução. E aí a gente entra num outro assunto que é a desvalorização do profissional pelo próprio profissional. Por exemplo, os anestesistas. A maioria não querem sair do centro cirúrgico, cara. Eu ia fazer essa pergunta agora. Deixa eu só emendar que daí você já responde. Tá. Então, que o Guto falou da interconsulta, eu ia falar assim, pô, a gente tem então um cara grande especialista que pode ajudar muita equipe nisso, que é o anestesiologista. Mas o quanto ele quer e o quanto é possível ele abandonar, entre aspas, o centro cirúrgico, que é o local de origem, digamos assim, dele. Porque, pô, a gente sabe aí de lugares que um anestesista tá tocando mais de uma sala, que a gente já sabe que não é o certo. Comum demais. Né? Mas Então, eu não tô assim, pensando em tirar o anestésio do centro cirúrgico, eu tô pensando em ter Agregar, né? ali pra discussão. Eu acho que todo hospital devia ter uma equipe de dor aguda, multidisciplinar, inclusive com o anestesista encabeçando, e esse cara ser também o responsável para ajudar a fazer uma analgesia aguda de uma dor no pronto-socorro, para ajudar na UTI numa discussão de sedação e analgesia. Então, ou seja, o anestesista fora do centro cirúrgico ele pode ajudar em várias frentes. O fisioterapeuta não está inserido em várias áreas do hospital? É a mesma coisa. Porque a pergunta é assim, pô, a gente tem esse cara, mas a gente não tem esse cara fora do centro cirúrgico, né? Sim. Então, é viável, é real esse cenário onde eu vou conseguir Obrigado. a ajuda? No mundo ideal, cara, sim. Obrigado. No mundo ideal, cara, acontece, porque todo hospital, cara, tem a sua equipe da casa de anestesia. E se o gestor entender que o anestesista é vital e o próprio anestesista falar assim, não, cara, nós podemos fazer diferença dentro desse hospital, então beleza. Você quer que eu saia do centro cirúrgico? Então tá, ou eu cobro mais caro pelo meu serviço, ou eu vou precisar de mais um. E se você faz isso, cara, ou seja, a oferta de emprego para anestesista vai aumentar, vai valorizar a profissão, o gestor vai enxergar o anestesista não só como o cara que faz só anestesia, mas o cara que é um cara que consegue ajudar em várias frentes, vai pagar mais por isso e todo mundo sai ganhando, cara. Só que a maioria dos meus colegas, eles não querem saber de trabalho extra, cara. Eles querem ficar no centro cirúrgico. Então, assim, Mas aí o lance é o extra, porque se você contrata o cara pra fazer isso, ele não vai se queixar. sim, e também acho, concordo. isso, é isso. Mas aí envolve uma outra questão também, que é o gestor entender dessa necessidade e importância. Não, e entender o quanto isso pode beneficiar o paciente e até economizar para o hospital. Porque, de novo, sempre a pessoa fala em gasto, mas quando eu estou contratando um cara para isso, eu estou investindo. Exatamente. Então, ué. eu invisto esse dinheiro aqui agora, eu estou te dando seu salário, Renatão. Só que eu sei que no fim do mês, esse investimento que eu fiz, para cada real que eu te paguei, você está me economizando 3. Pô, sensacional. E outra coisa, trazer o farmacêutico também para dentro da UTI, para tratar de farmacoeconomia, Sim. para discutir fármacos, demanda, quanto está saindo. Cara, é importantíssimo, cara. É um Trabalhando numa mundo UTI que farmacêutico clínico participava da visita multi, era sensacional. Outra UTI. Não é? Outra UTI. Perfeito, cara. Legal, legal. Antes da gente terminar, deixa eu só fazer uma pergunta para você, já que a gente falou do Flow C. Qual a grande diferença de um aparelho de anestesia para um ventilador mecânico? Você está falando do ventilador da UTI, por exemplo? Um ventilador de UTI para um aparelho de anestesia. Cara, então... Desde as diferenças mais óbvias, que ele não faz só ventilação mecânica, até a diferença menos óbvia, que é o ventilador que está nele. Não, assim, o aparelho de anestesia ele é um circuito fechado, com absorção de CO2, né, que é cal sodada. Ele trabalha com fluxos bem baixos por ser circuito fechado, então você consegue aí um fluxo de meio litro por minuto, até menos, você ventilar o paciente. Então você economiza muito oxigênio, né? Então, imagina, você faz uma anestesia de 10 horas com 0,2 litros por minuto de oxigênio, sabe? O paciente ciclando ali, fazendo ventilação normal com isso. Outra coisa, a possibilidade de oferecer um anestésico inalatório, essa é uma outra vantagem. Uma outra vantagem é que você consegue virar a chavinha e você ventilar o paciente manualmente, né, com um balão. Porque na UTI, se acontece alguma coisa, você tem que trazer um ambu, não é isso? Sim. No aparelho de anestesia, não. Você vira a chavinha, cara, você já tem um balão ali, que já faz, aí você fecha a válvula, você pode limitar a pressão de 20, 30, 40, você pode recrutar o paciente manualmente, porque às vezes o aparelho não está ciclando, você fala, cara, e agora? Porra, peraí, então vira, vamos ventilar manual pra gente ver como é que tá. Então são essas diferenças básicas, assim, né? Legal.
É claro que o aparelho na UTI é mais multiparamétrico. Assim. Você consegue fazer, talvez trabalhar com modos ventilatórios mais complexos, mais atuais, né? Você consegue diversificar mais. Um ajuste mais fino. Mas se Um ajuste mais o software fino. de um Flow C é um Servo-I, cara, você tem inúmeras possibilidades. do Sim, mesmo hoje em jeito, dia a né? gente consegue ventilar com, por exemplo, a pressão, mas com volume garantido, que é uma coisa que a gente adquiriu recentemente. Né? Então a gente consegue também ventilar a pressão de suporte, fazer um desmame de uma intubação, né? De forma também com o auxílio do ventilador, que antes não, cara. Antes a gente desligava o ventilador e conectava na baraca e esperava o paciente voltar. Hoje os aparelhos eles conseguem reconhecer que o paciente está com drive, fazer uma pressão de suporte e a gente estubar o paciente lentamente, principalmente naquelas cirurgias de 12 horas, 8 horas, Sim. né? Cara, eu lembro bem, em 2011, fui chamado, Guto, corre no centro cirúrgico, o pessoal tá desesperado que o ventilador mecânico não tá disparando, não tá gerando fluxo, o pessoal tá segurando na mão lá, mas eles precisam continuar a cirurgia. E eles perguntaram se você pode ir lá pra tentar dar uma olhada. Eu falei, mano, eu nunca mexi num ventilador de carrinho de anestesia. Mas, cara, era 2h30 da manhã, de uma cirurgia de emergência, aquela coisa. Eu falei, mano, vamos. Era o mesmo andar da UTI Sim, que eu tava ali. Vamos, cara, vamos ver. Se eu conseguir ajudar, pô, vamos lá. Isso em 2011. Eu cheguei e o carrinho era imenso, né? O carrinho era imenso. Era um carro alegórico. Diferente do Flow C, não é? Do Flow C é pequenininho, era bacana. um carro alegórico. Né? Era um carro alegórico. Não vou me lembrar a marca e tal, mas a gente tá falando de tecnologia que em 2011 já era ultrapassada e que tava ali. E aí eu, caramba, mano, deve ser muito difícil mexer nisso aqui. E aí quando eu fui, onde é o ventilador? Aqui. E aí eu, tá, mas e cadê o resto? É só isso? Cara, é só um volume PIP. A concentração dos gases era manual no fluxômetro. Aí eu, não, cara, cadê o resto do ventilador, cara? Cara, era muito simples, assim. Hoje não, hoje a gente olha ali, tem modos, como você falou, o PRVC chegou nesse cenário. Mudou muito, cara. Eu tô falando de 13 anos, não é um tempo muito longo. Sim, cara, realmente. A evolução foi grande na ventilação mecânica, na anestesia. Tinha os foles. Com certeza, ainda tem, cara. A gente vê uns folezinhos, né, atuando ali. Pô, folezinho clássico. Clássico, né? Então, mas evoluiu bastante, inclusive, né? Muitos estudos também na anestesia com relação à ventilação mecânica. Eu acho que grandes estudiosos na ventilação mecânica são anestesistas, como, por exemplo, o Marcelo Gama de Abreu, né? Sim. É isso, cara. Então, Muito bom, cara. Eu gosto desse assunto, bicho. Cara, eu adoro conversar com anestésio. Já falei isso pra você aquele também dia. gosto de conversar com o fisioterapeuta, cara. Falando sério, Os melhores plantões que eu dei na minha vida era com anestésio, cara. Olha, os intensivistas vão ficar com ciúme. Puxou o saco agora, hein? Não é pra puxar saco, não. É porque, cara, o plantão pra gente é muito mais fácil, cara. Acho que o anestesista ele é mais descolado, né? Ele, sei lá, ele agiliza mais as coisas. Não, sei lá. E ele tá mais afim de dar liberdade pro paciente. Sim. Ele tá mais afim de ver o negócio correr assim, sabe? E pra gente é ótimo. Ou até mesmo conduz rápido, reage rápido, manualmente a alguns procedimentos como a intubação de vocês, cara. Porra, a destreza que vocês têm pra realizar, né? Pra pegar um central, pra intubar, não tem como comparar. E eu não tô menosprezando o trabalho do intensivista. Quantos pacientes se intubam por dia, cara? Sim. Entendeu? É porque o nosso trabalho também ele é manual, né? Por exemplo, a gente dilui droga, a gente aspira, a gente quebra ampola, a gente punciona, a gente faz tudo, cara. Imagina, pra enfermagem também seja uma Sim, beleza. e na UTI, o intensivista ele fica mais no backstage ali, dando, orientando e tal, mas, pô, quem põe a mão na massa ali no dia a dia, a gente funciona as coisas tudo, cara. Quebra ampola, aspira, dilui droga, a gente que prepara. Então, Eu acho isso muito legal do anestésio, cara. Lá na pandemia a gente fez um time de resposta rápida, que era o Thalisson, que coordenava lá no legal, lá cara. no Você servidor. trabalha no servidor? Eu trabalhava. Legal. Aí eu saí em 2021, saí de lá. Entendi. E, cara, e aí nas primeiras intubações ia um anestesista e um físio, e a enfermeira do local chamava. A gente chegava e o normal o que é? O médico pede, a enfermeira vai lá e faz. Os caras já vinham do centro cirúrgico com tudo puxado
ele mesmo ia lá no acesso, ele fazia, então geralmente até eles iam em 2, quando estava mais tranquilo, um fazia a medicação e o outro já estava na cabeceira, aí o cara da cabeceira já começava a contagem e tal, não sei o que, daqui a pouco, tum. Então, é o que eu tô te falando, o anestesista ele administra 500 mil fármacos por numa carreira. E isso faz diferença, cara, porque a enfermagem faz o quê? Ela vai lá, você fala, faz 2,5, ela vai lá e faz, pum, entendeu? O anestesista não, cara, se for um paciente grave, vai fazer fentanil, você faz 1 ml, espera, vê como é que o cara fica, olha a sua oxigenação, titula. Pô, o cérebro é muito individual também. Tem senhorzinho muito frágil, cara, que às vezes com 3 ml de propofol o cara apaga. Tem caras que usam droga, jovem, que não sei o que, toma um monte de remédio, com o cara que vai dormir com 30 ml de propofol. E o intensivista, muitas vezes, não consegue essa destreza de titulação, essa sensibilidade. Então ele chega e fala, não, faz 10 ml. Aí o enfermeiro vai lá e pau, dá aquela pancada de 10 ml. Então é diferente, entendeu? É diferente. Eu achava legal essa autonomia deles, assim, deles mesmo ir lá, puxar, fazer. Sim. Mas tinha um lado ruim. Eles não estão acostumados a trabalhar muito com alguém auxiliando diretamente. Pode ser. Sim, também. Porque daí eu queria passar o tubo, eu queria conectar, queria fazer alguma coisa assim. Tipo, ele ficava meio perdido, assim, porque ele não estava acostumado a ter alguém para auxiliar. Alguém do lado, é verdade. Ele ia buscar as coisas, assim, daí... Quem é você? É você nunca esteve aqui do meu lado, não. E aí até a gente entrar nessa sintonia, Legal, demorou algumas vezes. Sim. Ali. Aí quando todo mundo acostumou, falou, não, era sensacional. É quando todo mundo acostumou, e você não quer trabalhar no centro cirúrgico com a gente, não? É verdade, vamos lá. Não, pra você ter uma ideia, ao todo, na pandemia, foram mais de 2.000 intubações. Que isso, rapaz. Tipo assim, foi intubação, muito. E com uma equipe de resposta rápida, eu tenho certeza que o grau de sucesso foi enorme. Não, era agora. Assim, o número, eu não sei, o Thalisson tem os números lá, legalzinho, ele planilhou e tal, mas assim, o número de primeiras tentativas, sem saturação, sem evento adverso, cara, é super alto. Porque a mortalidade no Brasil, de uma forma geral, na intubação foi altíssima, cara. Muita gente, infelizmente, morreu na intubação. É o medo do cara fazer, por exemplo, o bloqueador e falar assim, e se eu não conseguir? Só que você não consegue porque você não faz o bloqueador. Exatamente, porque facilita. Mas sem falar que também tinham pacientes que demoravam tanto para intubar que aumentava ainda mais o risco de ter uma parada por hipoxemia durante a intubação. Ou fazia aquele protocolo individual, tipo, tomidato e succinilcolina e pronto, mais nada. E às vezes, cara, não era isso que era a melhor situação para o paciente, uma ketamina, fentanil, dependendo. Então a gente consegue individualizar também, né? Cada paciente vai precisar de uma coisa, né? Show de bola. Quando que a gente conversa com o Renato que a conversa não é sensacional? não existe essa possibilidade, cara. É bom demais. A conversa é sempre muito enriquecedora, cara. Maneiraço. Isso que a gente tá conversando já, ó, desde ali do Flow C, pô. Verdade, já tô batendo um papo. Foi um esquenta do bom, Muito bom. E, pô, só posso te agradecer. Porque agora a gente renovou, né? Episódio 32, agora ali. Agora na tá Feira igual? Hospitalar. Vocês vão mudar, É que a Feira Hospitalar a gente não conta. Mas na segunda a gente tá no 92. Ótimo, pô, foi bom. Mas não vamos esperar mais 60, não, né, não, vamos voltar, cara. Deus, Dá pra esperar um pouquinho menos. Com certeza, com certeza. Sempre maravilhoso receber você. Você é um cara muito aberto à discussão, uma visão interdisciplinar muito enriquecedora, assim. Então, sempre sentar aqui e a gente conseguir entender como que juntos nós conseguimos trazer benefícios aos pacientes é sempre muito gratificante. Então, obrigado por dividir esse seu conhecimento com a gente, cara. Foi sensacional, me senti honrado porque estou aqui com duas pessoas estudiosas pra caramba que produzem conteúdo fantástico. Não é à toa que vocês estão aqui, cara, num grande evento no Brasil, na América Latina, o maior da América Latina, com uma grande empresa sueca que está trazendo uma tecnologia fantástica. E vocês estão aqui, cara. Vocês foram escolhidos, vocês foram selecionados, vocês merecem estar aqui. Então eu me sinto muito honrado por estar fazendo parte, né, hoje, né, desse projeto de vocês e, de ter sentado numa cadeira também que foi do Amato, né, cara? Isso aí não... Gente, legal. Seguinte, essa cadeira vai estar aposentada ao final desse... Vamos fazer um leilão da cadeira. Exatamente. Você tá fazendo podcast ainda, Renatão? Tô fazendo. Assim, eu fiquei um tempo sem fazer porque eu mudei de cidade e tal, foi meio conturbado. Mas eu tô fazendo, inclusive, pensando aqui... Não, cara, mas agora... pensando aqui em convidá-los para o próximo episódio do Mundo da Anestesia. Você imagina o bate-bola que ia ser, cara, sua ventilação mecânica. Legal. O que vocês acham?
Semana que vem? Já tô com roupa de que dia? Fala o dia Semana que vem, vai. que dia que vocês Mas você podem? grava onde? Estúdios Voz também? Ou não? Não, cara, agora a gente Ó, tá... já cortaram seu microfone, velho. Não sei porque a imagem caiu a imagem. Na verdade, cara, foi um cara que me chamou pra fazer parceria comigo. Ele me ofereceu o estúdio dele em trocas de algumas parcerias. Que aí eu achei interessante, eu tava paradão, eu fiquei uns 4 meses sem gravar. Assim, ao vivo, né? Ao vivo que eu falo com convidados, eu fazia muito mais eu sozinho, gravado, áudio. E aí, recentemente eu gravei com ele porque ele me ofereceu umas condições bem legais, assim, de parceria para o que ele estava precisando também, entendeu? Então foi uma coisa assim, que caiu no colo, eu falei, vamos fazer, então vamos gravar alguns. Que dia que você grava? Quarta ou quinta-feira à noite, quarta-feira à noite, dá pra vocês? Tá de plantão, careca? Na semana que vem, especificamente, estou. É que quarta é meu dia de rodízio. Não, então poderia ser na quinta. Quinta. Vambora. Podemos ver. Inclusive, segunda-feira a gente vai gravar com o Elementar. Verdade. Não, com o Padim. Culpadinho? Com o Padim. E a gente tem que agendar com o Elementar. Olha, com o Elementar, a gente tem que agendar com o Padim. Já perdeu a É agenda. mesmo, é já. mesmo? A gente tá badalado, pai. A gente tá ficando famosinho. Ó, mas então, vocês estão convidados pro Mundo da Anestesia, que é o primeiro podcast de anestesia do Brasil, tá? Ai, ó. Tem uns números bacanas, cara. É bem escutado. Eu tô bem satisfeito com ele, assim. Legal. E eu acho que... Eu já gravei com um fisioterapeuta há muito tempo atrás, que é o Daniel, que mexe com a parte da traumato. Sim. E eu acho sensacional esse bate-bola com a fisioterapia, cara. Sensacional. Acho que a gente aprende muito de ambos os lados, né? Acho que é um bate-bola fantástico e, pô, vai ser muito massa falar de ventilação mecânica com vocês, cara. Vamos falar de segurança pulmonar e de reabilitação precoce. Demorou. Bom. Fechado. Tem tudo a ver com Tudo a anestesia. ver, tudo a ver. Legal demais. Beleza? Vamos que vamos. Então tá. Obrigado mais uma vez aí, A galera. gente que agradece. Imagina, a gente que Tá agradece bom? aí sua Valeu presença, demais. seu tempo aí, cara. Que isso. Obrigadão. Parabéns mais uma vez pelo Obrigado, trabalho, cara. tá? Valeu Obrigado. demais. É isso. E assim, chegamos aonde? Chegamos ao fim do segundo dia do Passando Plantão Podcast, da Feira Hospitalar, direto do estande da Getting. Assistiu, gostou e não deu like? Clica aí, mano, rapidão. Tá de vacilo, já deixa aquele joinha, clica na setinha, compartilha lá nos seus grupos, se inscreve aqui no canal para receber os próximos vídeos, E o sininho? né não? E deixa aquele comentário do engajamento aí.